Graça e paz, irmãos. Para nós é um privilégio ter a irmã Edmeia e consideramos que faz parte dos 50 anos, comemoração dos 50 anos da igreja. Ela está conosco, eu creio, há mais de 30 anos. Eu estava fazendo as contas e quando nós nos conhecemos numa conferência da maturidade, lá em Poços de Caldas, e nós a convidamos para que viesse à igreja pela primeira vez. Irmã Edmeia tem rodinha nos pés e tem asa, tem asas também, porque segundo a informação que eu tive, nesse espaço de um mês ela viajou 4 continentes, mais do que político. Graças a Deus. Mas o mais importante, irmãos, é a mensagem que ela traz e que tem levado a muitas igrejas, comunidades. E eu confesso, meus irmãos, que eu estou com uma pontinha de inveja de ela vai para Israel agora em novembro. E não é dessa vez que nós vamos juntos. Mas se Deus quiser, ainda queremos ir para Israel juntos e aprender com ela naquelas terras. Mas, irmãos, Deus colocou no coração da irmã Edmeia há mais de 30 anos o ministério de socorro às crianças ali no morro da favela Dona Marta. E um dia desses nós ouvimos um dos seus testemunhos, que de vez em quando ela encontra com médicos, engenheiros, advogados que passaram pela casa de Maria e Marta. Todos cristãos. E todos cristãos. Ela está afirmando aqui, louvado seja Deus. Nós louvamos a Deus porque Deus tem sustentado. Eu digo rodinha nos pés porque ela sai para pregar e o que ela recebe de oferta não é para ela. Ela tem sustentado a casa de Maria e Marta. Isso para nós é motivo de alegria e de admiração pelo desprendimento desta serva do Senhor. Louvado seja Deus. Se você puder, estenda sua mão em direção a ela, nós vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela vida da missionária Edmeia. Senhor, pela sua dedicação, pela sua obediência, Senhor, ao teu chamado. Nós te louvamos, ó Deus, porque, Senhor, tu tens feito, Senhor, obra maravilhosa, Senhor, através da sua vida e na sua vida. Pedimos que tu abençoes agora quando ela vai entregar o teu recado. Fala o coração, ó Deus, de cada um de nós, pois nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar de volta em casa. Eu costumo dizer que quando o pastor Ageu se aposentou, nunca mais me chamou. Não é? Mas é uma alegria muito grande. Tenho uma admiração muito grande por esse ministério aqui e um carinho muito especial pelos pastores. E para mim é uma honra, sinceramente, um privilégio estar aqui de novo nesse púlpito para poder falar com os irmãos. Eu queria dizer para os irmãos que eu tenho andado muito. Sim, tenho andado muito, graças a Deus. E aonde eu vou encontro pessoas, irmã, conheço a senhora lá da Vila Iara. E são pessoas que eu encontro na igreja. Então, não são pessoas que se desviaram, que abandonaram o Senhor. Isso me dá alegria, porque eu viajo, eu estou vendo mais ou menos o que está acontecendo. Antes de eu começar a pregação, queria dizer para vocês uma coisa. Parece que tem algo fervendo assim, borbulhando, principalmente na Europa. A gente vê mulheres, parece que elas estão sem sossego. Essas mulheres, grande maioria delas, elas saem do Brasil para tentar a vida lá fora.
às vezes deixaram um filho que não tinha o pai. E elas têm que ganhar o dinheiro lá fora. Deixa uma mãe e um pai tomando conta do filho no Brasil. E chega lá, elas vão com tudo para entregar, todo do seu esforço para ganhar o pão para elas e mandar para cá. Porque é melhor ganhar o salário em euro do que em real. E com o tempo vai chegando o cansaço e vai chegando a solidão. E aquele príncipe encantado de olhos azuis e de cabelos louros, elas descobrem que pode ser um sapo, porque vem a humilhação. Elas descobrem que, apesar de bonitas, elas são do terceiro mundo, elas não dominam o idioma e não têm documentos. Vem o medo de retornar de mãos vazias. Vem a solidão e, principalmente, elas se sentem descobertas. Vem a saudade da pátria que elas rejeitaram, do povo que ela não queria. E ela vai para a internet para ouvir o nosso português. E lá ela se depara com uma pregação. E ela começa a ouvir o português do Brasil com saudade. E ela começa a ouvir uma palavra que ela sempre rejeitou. E ela começa a prestar atenção naquilo. E daqui a pouco ela volta no mesmo canal. E no mesmo canal. E daqui a pouco ela está chorando. E o Espírito Santo encontrou ali um lugar. E ela se rende a Jesus. E aí ela começa a clamar, a procurar. E assim vai. E ela começa a encontrar outras mulheres que estão na mesma situação. E vão se formando grupos para orarem e pedir a Deus pela situação delas. E surgem os grupos de oração. Eu tenho visitado, mas são grupos de oração, não apenas igrejas na Europa. Inglaterra, Portugal, Noruega, Suíça, Alemanha, Itália, olha, Bélgica. Mas é muito grupo, é muita gente, eu não dou conta. Um dia eu cheguei na Alemanha de manhã para pregar. Eu preguei durante 5 horas. No final eu estava com os pés no chão, porque eu não conseguia mais ficar de sapato. Fome. Elas estão com fome da palavra de Deus. Fome. Eu cheguei terça-feira da Inglaterra. Eu fui para uma imersão que nós fazemos num celeiro na Suíça. A moça, o marido dessa brasileira, ela foi para lá como judoca. Tem um filho aqui no Brasil. Ele tira as máquinas do celeiro, arruma tudo ali. Nós fazemos um dia de imersão na palavra. Isso já vem acontecendo, é a 3ª vez que eu já fui. Na Noruega está a coisa mais linda que pode ter. De mulheres brasileiras convertidas em oração. Deus está levantando mulheres. Esse congresso que nós fazemos em Israel, já fui 20 vezes a Israel. Nós estamos, o pessoal diz assim, você não para, mas olha, Jesus Cristo disse que tem que andar enquanto é dia. Eu estou com 78 anos. Chega uma hora que a cabeça quer ir, mas o corpo não aguenta. Eu estava dizendo para o pastor Ageu. Então eu tenho que ir enquanto o corpo vai. E eu cheguei terça-feira da Inglaterra, prego por aqui, quinta-feira vou para os Estados Unidos, volto dia 21 e 28 eu vou de novo para o Egito, Israel. E assim a gente vai. Mas existe um mover de mulheres. Deus está fazendo uma coisa através das mulheres. Nós sentimos esse... Eu tenho conversado, a menina que anda comigo, Ângela Cristina,
Nós sentimos esse mover, esse calor, esse desejo de ir mais. Agora eu estava pregando assim, de manhã uma igreja, de tarde outra, de noite outra, na Inglaterra. Porque é um mover de mulheres. Por isso, hoje, eu quero convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. No capítulo 1, nós vamos ler começando no primeiro versículo do livro do profeta Ageu, está escrito: no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes em casas apaineladas, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Amém. Aqui nós vemos que essa palavra é dirigida à autoridade civil e à autoridade religiosa. A palavra vem direta para Zorobabel, que era o governador de Judá, e para Josué, que era o sacerdote. Então é uma palavra de Deus dirigida para a autoridade. Porque este povo diz, Deus está dizendo o pensamento do povo, traduzido a atitude do povo. Este povo está dizendo, não é tempo, não veio ainda o tempo em que a casa de Deus deve ser edificada. Por que o povo pensa assim? Aí Deus pergunta para a autoridade política e religiosa: acaso é tempo de vocês viverem, habitarem em casas apaineladas, bem mobiliadas, com telhados, forros, enquanto a minha casa permanece em ruínas? Ora, o que Deus está dizendo é o seguinte: aquilo que se refere a mim pode ficar para quando vocês quiserem, é vocês que determinam o tempo para mim. Tempo. Não veio ainda o tempo. Nós falamos tanto de tempo. E quando lemos em Eclesiastes, a Bíblia ali, entre tantas coisas sobre o tempo, diz que há tempo para tudo. Mas o que é o tempo? Quem é que define o tempo? O baiano, que tem a sua filosofia, ele diz assim: o tempo disse ao tempo que tudo ao seu tempo tem tempo. E o baiano diz a sua filosofia e não diz o que é o tempo, porque ninguém diz. Então, existe um tempo que Deus levanta e diz, e quem percebe o tempo faz o que tem que ser feito. Eu creio, e eu estou dizendo isso aqui, porque nós vemos que houve um tempo na vida do pastor Ageu. E nesse tempo que Deus determinou, ele se levantou. Talvez nem ele saiba com que força. E hoje nós temos um ministério que cobre o Brasil e fora do Brasil, e a palavra de Deus está sendo pregada, e o reino está sendo implantado, e esse trabalho fica, porque eles ouviram e obedeceram no tempo. No tempo.
Quando nós falamos de tempo, também perguntamos: qual é o tempo que nós estamos vivendo agora? Nós sabemos que o fim dos tempos começa quando Jesus chega, que é a plenitude do tempo, quando Deus prometeu a Eva o descendente. E nós lemos em Gálatas 4, no versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ali foi a plenitude do tempo. Deus trabalha com plenitude, mas que plenitude é essa? Chegou o Império Romano. Eu gostaria de fazer aqui uma menção sobre o sonho de Nabucodonosor. Nós lemos isso no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Nabucodonosor foi o maior imperador que o mundo já conheceu. E ele fundou Babilônia. Nós lemos no livro do profeta Jeremias o quanto Deus deu para aquele homem. Ele não tinha mais nada para conquistar. Um dia deitou na sua cama e queria saber o que seria do mundo depois dele. Queria saber o que ia acontecer com Babilônia, como seriam os governos. E Deus responde ao desejo do coração de Nabucodonosor, dando a ele um sonho para explicar para ele como seriam os governos no mundo. E nós sabemos, ele teve o sonho, chamou todos os encantadores e os pais de santo da época, e ninguém soube, até que entra Daniel, aquela história, e Daniel traz para ele o sonho e a interpretação. Resultado: nesse sonho havia uma estátua monumental, uma estátua multimetálica. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o tórax e o abdômen de bronze, as pernas de ferro e os pés, metade ferro misturado com barro, se é que isso se mistura. Então vem a interpretação. A cabeça é o Império Babilônico, o ouro. O peito com os braços de prata, o Império Medo-Persa. O abdômen e os quadris de bronze, o Império Greco-Macedônico. As pernas de ferro, o Império Romano. E os pés, ferro com barro, essa democracia vergonhosa que está por aí. Mas isso não está escrito na Bíblia. Sou eu que estou dizendo. Nós, quando olhamos o tempo, nós vemos que o Império Babilônico já acabou, já caiu, não é? Nós não precisamos ler a Bíblia para saber isso, aprendemos em história. O Império Babilônico caiu, a cabeça de ouro. Lembra da bebedeira de Belsazar? Enquanto Belsazar estava dando aquela bacanal no palácio, já o general do Império Medo-Persa tinha fechado os canais do rio Eufrates para que o povo dele entrasse na Babilônia. O grande império babilônico, a cabeça de ouro, caiu pela bebedeira do seu líder. Quer botar líder bêbado? Vamos mais à frente. Está na história. Então vem o Império Medo-Persa, que também já caiu, não é? Está na história. O Império Medo-Persa, que já passou há muito tempo. Depois vem o Império Medo-Persa representado no peito
e os braços de prata. Depois vem o Império Greco-Macedônico de Alexandre o Grande, um homem espetacular, inteligentíssimo, maior estrategista daquela época. Aos 32 anos, tomou uma bebedeira, teve um febrão, morreu. Há outro que morreu na bebedeira, outro império. O grande império foi dividido pelos 4 generais. O último nós sabemos. É o que conhecemos mais, que foi Ptolomeu, que tomou o Egito, nós sabemos por causa da história de Cleópatra. Depois vem o Império Romano. Pernas de ferro, que se diluiu na bebedeira dos Césares. O Império Romano não caiu, não foi tomado por ninguém, ele foi se diluindo. Até hoje nós temos as leis romanas, o povo vai para a faculdade estudar direito para estudar direito romano, e assim os nossos tributos, as nossas taxas, vêm todas de lá do Império Romano. Estamos aí. Ora, se o Império Babilônico já passou, cabeça de ouro, Medo-Persa já passou, que é prata, o Greco-Macedônico já passou, que é o bronze, e o Império Romano já foi. Aonde é que nós estamos? Nós estamos nos pés da estátua. Essa estátua é uma estátua multimetálica, porque todos são metais. Mas você vê que a qualidade do metal vai piorando. Do ouro, piora para a prata, que é metal inferior. Que piora para o bronze, que é inferior a prata e ouro. E do bronze piora para o ferro, que é inferior aos 3 primeiros. E depois se mistura com barro. Então nós vemos que Deus ali está ensinando que os governos no mundo vão piorando. A qualidade, todos são metais, sem vida, fazem barulho, têm aparência de força, mas eles vão piorando a qualidade. Isso é Deus que mostra. Depois nós vemos no capítulo 6 a visão de Daniel dos 4 animais que saem do grande mar, que na posição que ele estava na Pérsia, é o mar Mediterrâneo. Todos eles mostram o caráter dos imperadores. Todos são sanguinários. Todos são violentos. Todos são assassinos. Nenhum tem misericórdia. Se nós vemos isso acontecer, sabemos que nós já estamos no final, vamos ver que o Império Romano, a grande marca do Império Romano foi abrir estradas, abrir meios de comunicação pelo mar e por terra. Até hoje, quando você vai na Inglaterra, no Reino Unido todo, você toma o que eles chamam de Roman Roads, são aquelas estradazinhas que vão quase em zigue-zague, que são as estradas romanas. Então o Império Romano, com tudo que fez, o que de melhor deixou para nós foram as estradas. Quando Paulo diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Jesus Cristo vem, e com Jesus Cristo vem o Evangelho, e ele diz, ide, fazei discípulos de todas as nações. Olha, ficou tão fácil para aquela época ir, porque tinham estradas. O Império Romano abriu estradas. Então ficou mais fácil. Mas hoje, nós vamos de avião. Está muito mais fácil ir para pregar o Evangelho, muito mais fácil para ir para as nações, porque tem avião. Eu entro no avião, durmo, acordo no outro dia em outro país, vou pregar. Muito mais fácil.
Eu cheguei hoje aqui de manhã, fui fazer as compras das minhas crianças no Brás. Estou aqui em Viliara. Amanhã à noite eu estou pregando em Limeira. Até domingo de manhã, domingo de tarde eu volto para pregar em São Paulo. Segunda-feira eu vou para Águas de Lindóia. Terça, segunda e terça. Quarta eu prego de manhã, volto para o Rio para pregar lá de tarde. Quinta-feira eu estou indo para os Estados Unidos. Por quê? Avião. O avião. Hoje em dia, a internet. Então tudo isso nós temos que aproveitar para levar o Evangelho de Jesus Cristo. Não adianta ficar sentado reclamando que o Evangelho está indo sim. Esse é o tempo que nós estamos vivendo, é o nosso hoje. No tempo de Jeremias, Jeremias fez o que ele tinha que fazer naquele tempo. João Batista fez o que ele tinha que fazer naquele tempo. Mas hoje é o seu dia, meu irmão. Hoje é meu dia. Hoje é a hora de fazermos alguma coisa. Pastor Ageu começou esse ministério no tempo dele. Não foi no tempo do pai dele. Nem deixou para começar com os filhos dele. Foi no tempo dele. Pegou toda a juventude dele. Pegou esse homem no âmago da força, do vigor. Ele e a esposa. E começaram. E hoje nós temos, para a glória de Deus, esse ministério. Tempo. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Deixa eu dizer. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus Cristo, ele diz no capítulo 5, a partir do versículo 7. Eu queria que vocês prestassem bem atenção a isso. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede também vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. No versículo seguinte, versículo 9, ele diz: irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Vocês viram isso? A vinda do Senhor está próxima. O juiz está às portas. Isso foi escrito no primeiro século. São passados 20 séculos. Olha, nós estamos 20 séculos adiante, quando Tiago disse que estava próximo. Olha o tempo que você está vivendo. Você está na reta final, meu irmão. Nós estamos na reta final. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses, vemos o apóstolo Paulo se considerar da turma do arrebatamento. Paulo, no primeiro século, achava que o arrebatamento era para a geração dele. E aí, dá para você entender o tempo que você está vivendo aqui na terra? Porque Deus nos chamou como igreja para esse momento. Será que nós não podemos pensar que Deus está jogando sério conosco? Que carregamos a marca dele, que é o Espírito Santo, e que somos remidos pelo sangue do seu Filho? Como será que nos sentimos se ficamos parados e não anunciamos esse Evangelho? Nós precisamos correr, nós precisamos andar, nós precisamos anunciar.
Esse é o tempo que nós estamos vivendo aqui. Quando nós olhamos pessoas que prosperaram o reino, através de um ministério que começou com 2 pessoas, um marido e uma esposa, com filhos pequenos. Olha, Deus gosta de começar com coisas pequenas. De uma semente, Ele traz uma árvore. De um casal, um homem e uma mulher, Ele traz toda a população mundial. Será que Deus não está esperando começar uma coisa grande através de você? Nós temos um exemplo na história dessa igreja. Começou com um casal, porque eles abriram o coração. Meus irmãos, Deus só precisou de um Moisés, Deus só precisou de um Abraão. Está vendo? Deus só chamou um João Batista e faz uma festa, desde que nós nos disponhamos. Quando nós olhamos e vemos que o arrebatamento é só para a igreja, porque o arrebatamento é só para quem está em Cristo. Quem está em Cristo a partir do dia que o Espírito Santo veio para a terra. Então, essa turma que morreu em Cristo vai ser ressuscitada e arrebatada junto com quem estiver em Cristo na terra. Esse é um remanescente que vai subir. Nós podemos, como remanescentes, esperando esse momento, que é para qualquer momento, trazer mais pessoas para agradar o coração do nosso Pai. Essa responsabilidade que já esteve nos ombros dos primeiros apóstolos, que já levou tantas pessoas para o martírio e tem levado ainda hoje, está nas nossas mãos. Será que nós vamos precisar de alguma opressão maior para sofrermos, para saber que nós temos o dever de anunciar esse evangelho? É a hora, meus irmãos, é a hora em que nós precisamos estar gritando Maranata. Mas não apenas Maranata, porque nós queremos ir para uma boa. Durante a pandemia, eu recebi, foi muito telefonema. Lógico que era um crente, porque só quem liga para mim é crente, que é só quem me conhece. As pessoas diziam: irmã, será que Jesus Cristo já veio? Eu digo: já veio? Não, irmã, a senhora entende. Eu disse: me explica. É porque eu estou achando que Jesus Cristo já veio buscar a igreja. Eu disse: vamos ver. Irmã, é preciso que Jesus Cristo venha. Eu não aguento mais essa vida aqui. A gente fica desempregado. A gente agora não pode sair na rua. Como é que eu vou fazer? Eu disse: então você quer que Jesus Cristo venha para lhe tirar do sufoco? Olha que noiva. Uma noiva que quer dar o golpe do baú. Quer que o noivo venha para ela sair do sufoco. Não é muito melhor dizer que quer que Jesus venha logo nos buscar? Porque nós temos saudade dele. Como Jó diz saudade me desfalece o coração dentro de mim. Mas o que nós temos hoje é, na síndrome de Laodiceia, uma noiva completamente balofa. Mas uma coisa nós podemos lembrar que Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. A minha igreja. Eu tremo quando leio isso e medito nisso. Porque quando Jesus Cristo diz: eu edificarei a minha igreja,
Eu tenho certeza que tem igrejas que não são de Jesus. Porque igrejas são congregações por aí, que não são, mas a dele, ele edifica. E quando nós pensamos no tempo que nós estamos vivendo aqui na terra, nós sabemos que a igreja de Jesus está espalhada pelas nações. E a igreja de Jesus faz parte de um reino que é invisível. Quando os fariseus perguntaram para Jesus como viria o reino de Deus, ele diz: não virá o reino de Deus com visível aparência. Nem podereis dizer, aqui está o reino de Deus, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro em vós. Então esse reino que cresce, que se avoluma, que se fortalece, esse reino de pessoas remidas pelo sangue de Jesus, movidas pelo Espírito Santo, é um corpo espiritual que se move aqui na terra, e nós fazemos parte dele. Mas uma coisa é certa: tem irmãos nossos que estão sendo martirizados nesse momento. No Oriente, todos os dias se oferece, assim como Deus disse, um cordeiro pela manhã e um cordeiro no crepúsculo da tarde. Se martirizam crentes de manhã e outro de tarde para Alá. Isso não sai nos jornais. Isso ninguém anuncia, mas nós precisamos tomar conhecimento disso. Enquanto nos esfestelamos por aqui, tem irmãos nossos que estão acuados, sofridos, presos, sangue derramado. Mas Deus tem um número de mártires. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, a Bíblia diz que os mártires gritaram: até quando, ó poderoso Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então foi dado a eles uma vestidura branca e foi dito a eles que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus irmãos e conservos que deveriam ser mortos do modo como eles foram. Então Deus tem um número que começou no primeiro mártir, que foi Abel, o pastor Abel. E desde lá, pessoas vêm sendo martirizadas por causa da sua fé. E hoje o martírio se avolumou. Já tem mais mártires do século 21 do que em toda a história da igreja. E no meio disso tudo, como nós estamos vivendo? O que nós estamos fazendo? Quanto tempo de oração nós usamos? A Bíblia diz em Apocalipse 8, quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então entram 7 anjos, a cada um deles é dada uma trombeta. Então os anjos, cada um segura a sua trombeta para começar a tocar. Enquanto eles não recebem a ordem para começar, entra um outro anjo com um incensário de ouro na mão. E é dado muito incenso para ele oferecer. Ele toma brasas do altar para oferecer diante do trono do Pai com as orações de todos os santos. Enquanto ele perfuma o altar do nosso Deus e Pai com as nossas orações,
Depois, ele pega o incensário, joga para a terra. Porque a terra vai responder com vozes, trovões e relâmpagos. A oração que subiu em silêncio, ela vai trazer barulho na terra. Por que é importante isso? Porque nós sabemos que a nossa oração, a primeira coisa que acontece é que ela perfuma o trono do nosso Pai. Se nós não tivermos outro motivo, outra razão para orar, pelo menos para perfumar o trono do nosso Pai. Nós sabemos que esse momento é um momento tremendo, porque os selos, a terra está sofrendo um processo de acúmulo. Antes de Jesus Cristo vir, não havia nenhum evangelho. Mas quando ele vem, que ele deixa o evangelho de Jesus, vem o falso evangelho. Jesus Cristo deixa a sua igreja, vem a falsa igreja. Então, quando Jesus abre, que é o Cordeiro, abre o primeiro selo, vem a pregação do falso evangelho. É o evangelho cujo mensageiro só tem o arco, não tem a flecha. É o evangelho do cristianismo sem cruz, da graça barata. O evangelho do oba-oba vai levando de qualquer jeito, tira-se alguns versículos e o resto fica para lá. É esse evangelho que vem sendo pregado. Por causa dele, isso acontece logo depois de Pentecostes. Vem o primeiro selo, falso evangelho. Por causa disso, nós vamos ver as duas grandes guerras. Mas tinha guerra antes. Está se falando das guerras após a fundação da igreja na terra. São selos que estão sendo abertos. Por quê? Por causa da pregação do falso evangelho. Vem então o cavalo vermelho, a ele é dado liberação para matar. É o evangelho, é a consequência, o derramamento de sangue, para que os homens se matem. E olha, como esta terra está embebida em sangue. O sangue entra pelas nossas casas através da televisão. É um menu horrível que você recebe na sua televisão. Nos acostumamos com o sangue. Nos acostumamos. Então, uma vergonha. O Supremo proibiu a subida da polícia nos morros. Vocês não querem saber o que está acontecendo. Eu não sei por que eles fizeram isso, mas está feito. Não é da minha conta. A minha conta é que eu tenho que orar e eu tenho que fazer o melhor que eu posso. Mas está proibido. Por isso que eu não tenho permitido que pessoas vão ali. Porque eu não sei o que pode acontecer. Eu sou convidada. Eu sou conhecida. Eu estou há mais de 30 anos lá. Mas a gente não sabe. Eu não sei porque o Supremo fez isso. Mas ninguém me perguntou, nem vai me perguntar. É assim. Por causa da guerra, a fome, que há muito tempo é a segunda maior causadora de mortes. E por causa disso, a morte. 4 selos. Então você vê o seguinte, antes não tinha o falso evangelho. O cavalo branco veio e ficou, mas não voltou. Ficou. Vem o cavalo vermelho da guerra, vem e fica. Agora você tem o falso evangelho e a guerra, o derramamento de sangue, ficou. Aí vem o cavaleiro da fome. Aí você tem o falso evangelho, o derramamento de sangue e a fome. Aí vem o cavaleiro da morte. O que é que o cavaleiro da morte faz?
ele vai deixar claro que os homens vão se matar. Aqui, foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para que os homens se matem pela espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Está solto. Você vê derramamento de sangue toda hora, gente morrendo em consequência da fome, porque morrer de fome não é só morrer porque não tinha comida. Isso é a deterioração dos órgãos. Crianças que nascem com deficiência porque não receberam os nutrientes. Isso tudo é consequência da fome. E as bestas feras, os vírus, as bactérias, está tudo solto. Isso tudo está na terra. Quando, antes de Jesus Cristo, antes não tinha isso. Era melhor? Não. Mas agora é o tempo da batalha, porque tem uma igreja, a igreja de Jesus Cristo na terra. O Espírito Santo está habitando dentro de cada um de nós. Então, vem tudo isso, por quê? Para confrontar a igreja. E nós vemos que esse acúmulo na terra vai pesando. Tem coisas que você ouve falar, que você diz, não é possível. Parece que as pessoas não pensam mais. Não pensam. Não faz sentido aquilo que lemos. Não faz sentido as notícias que ouvimos. Você não entende por quê? Não sei, não quero saber. Tenho raiva de quem sabe. Pergunta para uma criança, o que você quer ser? Quero ser rico. Como? Ah, não sei. Antes as pessoas queriam um bom emprego para ganhar dinheiro, hoje eles querem ser ricos. As meninas viram piriguetes. Os meninos primeiro vão ser jogadores de futebol ou então se associam ao crime organizado. Essa é a experiência que eu estou tendo e eu venho batalhando há anos por isso. Ou nós oramos e pregamos o Evangelho, ou nós oramos e pregamos o Evangelho. Não há escapatória para nós. Nós somos a geração do arrebatamento. Nós estamos aqui neste momento. Ou nós fazemos diferença, ou nós vamos levar vidinha de ímpio, indo na igreja e dizendo, eu sou crente. Eu sou crente. Deus, Jesus Cristo não disse, ide fazei crentes. Ele disse, fazei discípulos. Você sabia que 70% da população do Rio de Janeiro é evangélica? Se tivesse 40% de discípulos, nós estaríamos muito bem. 70% são evangélicos. Eu, às vezes, já me sinto ofendida quando alguém me diz, a senhora é evangélica? Eu digo, meu nome não é Eva nem Angélica. Porque evangélico é festivo. Ele sabe dizer alguns versículos pela metade. Ele sabe cantar alguns corinhos. Ele sabe o nome de alguns pastores. É muito fácil. Ontem recebi uma chamada de uma moça, de um país. Eu estou lhe chamando que eu consegui o seu telefone com uma pessoa que vai na igreja de um pastor que lhe conhece em o teu telefone. Eu disse, minha filha, eu estou saindo para o banco que vai fechar às 4. São 20 para as 4. Não, só 2 minutos a senhora tem? Como que eu ia dizer? A mulher estava chorando. Tá bom, minha filha, pode falar.
me contou uma história. Eu disse para ela: minha filha, quem é seu pastor? Ah, não tem. Que igreja você vai? Ah, não vou. E agora? Sabe o que ela quer? Ela quer que eu faça uma oração, um telefone, e queria deixar o nome da firma dela, do filho dela. Quer dizer, olha para mim, pensa que eu sou mãe de santo. Só pode. As pessoas estão procurando porque elas querem uma profetada, elas querem uma palavra, mas no fundo, sabe o que é isso? Precisam de Jesus e não sabem, e pegam um atalho mais rápido. Eu preciso de uma bênção. Eu preciso de uma bênção. Me dá aqui uma palavra, irmã. Põe a mão em cima da minha cabeça. Me unge aqui. As pessoas lá fora, meus irmãos, elas estão em desespero. Porque todas as esperanças estão decadentes. Governo não dá mais certo. Grandes empregos não dá mais certo. Segurança não tem. Então elas correm. Elas querem alguma coisa que aconteça, algum milagre que aconteça. E buscam um ocultismo. E às vezes é muito mais fácil procurar um crente que põe a mão em cima da cabeça e dizer: olha, eis que eu te digo. Eis que. É a turma do eis que eu te digo, e vai dando, vão recebendo, vão ficando no engano. Nós temos a palavra, nós temos a unção, nós temos o conhecimento, nós precisamos ir. Vá ao seu vizinho de porta, vá à pessoa que lhe atende no supermercado. Nunca deixe de falar, porque pode ser a última vez que aquela pessoa ouve a palavra de Deus. E Deus botou ali, quase pedindo: por amor do sangue do meu filho, fala. E nós calamos a nossa boca. É urgente. Eu digo para vocês, meus irmãos, a nossa situação é de final de linha. Lembra, apóstolo Tiago? O juiz está às portas. 20 séculos atrás. Será que ele não sabia de nada? Paulo de Tarso, que achava que o arrebatamento já ia ser na época dele. Será que esse homem não sabia de nada? São passados 20 séculos. Então nós estamos muito mais próximos do que eles queriam. Nós precisamos estar alertas. Quando Deus quer fazer uma coisa na terra, Ele faz através de você, Ele faz através de mim. Mas Deus não precisa de nós, é o privilégio. Porque Deus olha e diz: aí minha mão fez todas as coisas, e todas elas vieram a existir. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido de espírito, que treme da minha palavra. Deus nos convida pelo privilégio que Ele dá aos seus filhos, não que Ele precise. Então nós precisamos aceitar esse chamado. Como o povo que voltou da Babilônia, que agia assim: não veio ainda o tempo. Não é o tempo em que a casa de Deus seja edificada. O povo não saía pela rua dizendo isso, mas a atitude deles era essa. Talvez a nossa atitude hoje ainda demora tanto tempo. Uma vez eu estava pregando, falando com um rapaz.
Ele disse: irmã, essa história que Jesus está voltando é velha. Pedro já dizia isso. Me disse isso. Eu disse: e Pedro estava certo. Como? Eu digo, Jesus voltou para ele. Ele já se foi, ó. Eu estou dizendo para você que Jesus está voltando, porque pode ser essa a última palavra que você ouve aqui. Eu, hein, irmã? Eu digo, amanhã pode ser que você ou eu não estejamos mais aqui. Então Jesus voltou para nós. Não é? Nós precisamos saber disso. Precisamos ter as respostas prontas para dizer para esse povo, porque tem pessoas que vêm lá e eles gritam de volta a ignorância deles. Nós precisamos conhecer a palavra. Não veio o tempo. Qual é o tempo? O que você espera para o tempo? Você está esperando que venha assim uma grande trombeta dizendo para você fazer o que Jesus há quase 2000 anos já disse para você fazer? O que o Espírito Santo está fazendo na sua vida? Será que você não sabe do seu dever como filho de Deus? Proclamar esse reino, o reino é do nosso Pai. A responsabilidade aqui é nossa. É esse o reino que nós precisamos proclamar. Não o reino de um Deus iracundo que se vinga, que castiga, mas o reino do Deus que se deleita em perdoar. Quando Jesus Cristo fala em Lucas 15, ele diz que há mais festa no céu diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende na terra. Você entendeu? A festa é diante dos anjos. Então não são os anjos que fazem a festa, é o próprio Deus, por um pecador que se arrepende. O prazer de Deus é perdoar. Deus quer perdoar, mas Deus não é leviano. É preciso que você se arrependa. Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Hoje surgiu mais uma aberração. A tal da igreja inclusiva. Inclusiva de quê? Se igreja é inclusão de pecadores, desde o início. A igreja é inclusão de pecadores, mas não para viver no pecado. Todos são bem-vindos, são, mas não para continuar do jeito que estão. Quando André foi chamar o irmão dele, Simão, disse: Simão, achamos o Messias. E o levou para Jesus. Jesus de longe viu Simão e disse: tu és Simão, o filho de João, mas tu serás chamado Cefas, Pedro. Quer dizer, tu vês como está, mas tu vais ser transformado. Não é para permanecer do jeito que está. É prostituta, pode vir, mas não para continuar sendo prostituta. É ladrão, é fofoqueiro, é adúltero, é imoral, pode vir. Pode vir, porque Jesus Cristo veio para os pecadores, para todos nós, mas não para continuarmos do jeito que chegamos. Portanto, agora a igreja inclusiva é para nego chegar lá e continuar fazendo o que quer. Do jeito que chega, fica, e desse mesmo jeito não tem salvação. Mas toda a igreja é inclusiva, porque Deus tem prazer em perdoar. Mas para que haja perdão, para que haja cancelamento dos pecados, tem que haver arrependimento.
Porque o que nosso Pai quer é perdoar. Imagina que ele entregou o próprio filho lá na cruz, só para me perdoar, para me ter de volta para ele. Para mim esse é o maior grito do amor de Deus. Portanto, meus irmãos, nós estamos celebrando um jubileu de um trabalho que começou primeiro no coração de um filho de Deus. Começou primeiro no coração. Eu não sei quanto tempo esse homem orou, quanto tempo ele chorou, buscando meios, porque ele nunca tinha fundado uma igreja. Ele nunca tinha sido a pedra inicial de um ministério. Nunca. Foi tudo novo. É tão bom começar quando a gente não sabe. Porque quando nós não sabemos, somos humildes, não é? Quando não sabemos, somos humildes. Não sabia fazer. E quando a gente não sabe, é tão bom. Porque a gente vai buscando de Deus. Muitas vezes, Deus está... Você descobre que tem que fazer. E o que tem que fazer. Mas o orgulho impede. Lembra de Pedro? Estava lá sofrendo a noite toda. Porque quando aqueles discípulos entraram no barco, foi no cair da tarde. Jesus já estava no monte, orando, e os discípulos tinham ido para o outro lado. Veio a tempestade, veio a primeira vigília da noite, 6 às 9. Segunda, 9 à meia-noite. Terceira, meia-noite às 3. Na quarta vigília da noite, Jesus foi lá, andando sobre as águas. Lógico. Os discípulos disseram, é um fantasma. Eles estavam com frio, com fome, cansados. Eles não sabiam mais nem para onde estavam remando, porque o vento era contrário. Coitado daqueles homens. É um fantasma quando viram Jesus. Nessa hora eu fico feliz porque só tinha homem lá dentro. Porque se fosse mulher, mulher acredita em fantasma. Mas eram homens. Jesus disse, não, sou eu, tem de bom ânimo. Só Jesus para mandar ter bom ânimo numa hora dessa. Pedro, se és tu, Senhor, manda eu ir a ti andando sobre as águas. Jesus disse, vem, pode vir. Vem. Você sabia que ele botou o pé fora do barco? Eu acho que eu não poderia. Ele botou e ele andou sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, ele andou. De uma hora para outra ele começou a racionalizar. Como? Eu estou andando sobre as águas? Não pode, eu sou pesado. E o vento, e as ondas. Começou a afundar. E ficou batendo água e Jesus lá. Jesus não estava dentro do barco com os outros. Jesus estava lá olhando Pedro. E Pedro batendo água, batendo água. Assim, quando você fica procurando meios daqui e dali por você, e toma empréstimo no banco, e vende o que tem, entra no cheque especial. E às vezes, que Deus te defenda, vai até para o agiota. E ele está ali olhando, bem perto. Eu não sou um Deus distante. Eu sou um Deus bem próximo de ti. Buscar-me-ás e eu serei achado de ti. Se me buscares de todo o teu coração. Mas você está. Quando não aguenta mais, está morrendo. Senhor, acorde-me. Jesus só estendeu o braço, pegou na mão. Vem, homem de pequena fé. Que duvidaste? Lá vem Pedro, todo molhado. Entra no barco com Jesus. Jesus todo enxutinho. Se você conhece discípulo de Jesus Cristo, que é tudo a mesma coisa, deve ter dito, aí, hein, Pedro? Aí, hein? Ficou lá, hein? Pedindo e batendo, não aguentava mais. Qual foi a resposta de Pedro? Eu andei sobre as águas. E vocês que ficaram dentro do barco não tiveram coragem. Eu afundei, mas eu entrei, estou aqui de volta. E Jesus estava com ele, que estava afundando,
não estava com os outros aqui. Então, é muito fácil criticarmos quem saiu do barco. Por quê? Desculpe a expressão, entregou a cara à tapa. Se expôs, mas vale a pena se expor pelo nome de Jesus. Vale a pena entregar tudo pelo nome de Jesus. É necessário que isso seja feito. Vamos agradecer a Deus por esse momento tão precioso, que nos reunimos para lembrar de coisas que estão no coração deste pastor. Dificuldades, alegrias, lutas, vitórias que ele tem guardado no coração e que não caberia num livro se ele fosse escrever. Quantas noites trabalhando para a família, trabalhando para o reino, tendo esposa e filhos. Na época da maior produção da vida dele, familiar, na época da maior produção como homem de negócios, primeira coisa, ele não disse não ao sonho de Deus. Deus queria um trabalho aqui. E ele disse sim, Senhor. E hoje nós estamos aqui nos regozijando, glorificando a Deus quando um filho diz sim. Então que hoje nós possamos ser os filhos que dizem sim a este sonho que está aí. Digamos sim, é preciso, vamos sair do barco, vamos andar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nesse nós vamos. Coisas difíceis vão acontecer? Vão. Perseguições? Vão. Muitas vezes parece um fracasso, mas não é. Mas não é. É tudo ganho para o reino. Hoje é um dia de festa, eu fico muito feliz. Eu agradeço a vocês de terem me convidado para participar desse momento. Eu desejo que ainda cresçam mais, que alcancem mais filhos de Deus e que nós possamos andar para a glória do nosso Pai. Quando Jesus Cristo diz, eis que venho sem demora, pode ter certeza, Jesus Cristo está às portas. É tempo sim, de construirmos, é tempo de andarmos, é tempo de saber que Deus quer alguma coisa quando Ele nos colocou para ser a igreja do século 21. Ele podia ter lhe chamado na igreja do século II ou do século XIX, mas Ele lhe chamou como igreja para hoje. Então é hoje que Ele quer que você faça alguma coisa. Se reinvente, mas ouça o que o Espírito está dizendo no seu coração. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.